Na festa de noivado da minha irmã, sob luzes extravagantes e rostos sorridentes, minha filha de 10 anos levou um tapa tão forte da minha própria irmã que caiu no chão, chorando diante de 200 convidados em silêncio. Em vez de impedi-la, meus pais nos culparam e mandaram a gente embora. Naquela noite, eu não perdi só minha família. O que aconteceu depois daquele tapa não apenas arruinou a festa e expôs uma verdade que eles tentaram esconder por anos. E dessa vez, todo mundo viu. Oi, meu nome é Evelyn Brooks. Tenho 35 anos, sou viúva e mãe de uma menina de 10 anos que me salvou de mais maneiras do que eu jamais poderia imaginar. Essa não é apenas a história de uma festa que deu errado. É sobre a noite em que tudo veio à tona. As máscaras, as mentiras familiares, e o silêncio que eu guardei por tanto tempo. Se você me visse na rua, provavelmente pensaria que eu tenho tudo sob controle. Moro numa área tranquila de Los Angeles, num apartamento de 2 quartos que era do meu marido. Não é nenhum palácio, mas é nosso. Ele faleceu há 3 anos em um acidente de carro. Num segundo, ele estava no telefone comigo dizendo que ia se atrasar, e no seguinte eu estava assinando a certidão de óbito. Desde então, crio nossa filha Zoe sozinha. Ela tem 10 anos agora, é gentil, criativa, um pouco tímida e tem aquele tipo de olhar que percebe tudo. Faço o possível para manter a vida dela estável. Trabalho de casa como ilustradora digital freelancer. Temos nossas rotinas, cereal de manhã, idas à biblioteca nos fins de semana e filmes da Disney à noite com pipoca. Mas a paz é frágil quando a sua própria família acredita que você é um erro que nunca deveria ter acontecido. Meus pais, Linda e Frank, nunca me perdoaram de verdade por ter me casado com alguém de classe inferior, como eles mesmos diziam. Mal reconheciam meu marido enquanto ele estava vivo. E depois que ele morreu, agiram como se eu tivesse escolhido ficar viúva só para envergonhá-los ainda mais. Minha irmã mais nova, Jéssica, sempre foi a bonequinha de porcelana perfeita para eles. Loira, brilhante, linda e agora uma influenciadora de estilo de vida de sucesso, com quase 2 milhões de seguidores. Cada foto, cada legenda, cada momento perfeito era calculado, ensaiado e elogiado. Eu era a filha esquecida. A inconveniente. E então, na semana passada, algo inesperado aconteceu. Recebi pelo correio um envelope grosso, cor creme do tipo que tem um leve cheiro de perfume e privilégio. Dentro, um convite formal. Você está cordialmente convidada para a celebração do noivado de Jessica Brooks e Adam Westfield. Local, Desquiline Rooftop, Los Angeles. Traje formal. Favor confirmar presença. Nenhuma nota pessoal. Nada de adoraríamos ver você. Só um nome, uma data, e um lembrete de que, de alguma forma, eu ainda existia. Quase. Olhei para Zoe. Ela girava pela nossa pequena cozinha, as meias deslizando pelos azulejos. Viu de relance o envelope na minha mão. É da vovó? Perguntou, com os olhos cheios de esperança. Hesitei. É da tia Jéssica. Ela vai se casar. Os olhos de Zoe brilharam. A gente foi convidada? Eu queria dizer que não. Queria rasgar o convite no meio. Mas, em vez disso, respondi. Fomos, sim. Naquele momento, eu ainda não sabia que aceitar aquele convite mudaria tudo. Nos dias seguintes, Zoe ficou obcecada com o que vestir. Acabou escolhendo um vestido lilás claro, com margaridas bordadas nas mangas, o mesmo do recital da escola. Ela girava em frente ao espelho com os braços abertos, como se quisesse captar a luz do sol. Você acha que a tia Jéssica vai gostar? Perguntou. Forcei um sorriso. Ela vai adorar, querida. Não disse o que realmente pensei, se ela ao menos te notar. O terraço com vista para o horizonte era tudo o que eu imaginava, glamouroso, frio demais. Paredes de vidro cercavam o espaço, revelando uma vista de tirar o fôlego de Los Angeles. Jazz suave tocava ao fundo. Garçons de gravata preta circulavam com bandejas douradas cheias de coquetéis e canapés finos. Zoe apertou minha mão com força quando entramos. E quase imediatamente eu senti a mudança no ambiente. Os olhares. Os sorrisos falsos. O ar ficou mais denso ao nosso redor, como se a nossa presença tivesse quebrado alguma regra silenciosa.
Minha mãe, Linda, nos viu do outro lado da sala. Aproximou-se usando um vestido de cetim azul marinho, o cabelo preso num coque apertado, o rosto com uma expressão afiada como lâmina. Ela me deu um aceno tão breve que mal foi um gesto. E então se virou para Zoe. Quem deixou você vir aqui? Sibilou, em voz baixa. Isso é um evento elegante, não um parquinho. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela colocou a mão no ombro de Zoe e a empurrou não com força, mas o suficiente para fazê-la tropeçar. Zoe, já nervosa, perdeu o equilíbrio. E então aconteceu. O copo de ponche vermelho que ela segurava escorregou de sua mão. O tempo desacelerou. O ponche voou no ar, formando um arco carmesim perfeito, e aterrissou direto no vestido marfim impecável de Jéssica. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Jéssica ficou paralisada, olhando para a mancha que se espalhava pela barriga do vestido como uma ferida aberta. Seus olhos se voltaram para Zoe. Sua garotinha estúpida! Gritou. Você tem ideia do que fez? Você arruinou meu vestido. E então, sem pensar, levantou a mão e deu um tapa no rosto de Zoe. O som ecoou alto, cortante, violento. Zoe gritou e desabou em prantos. Suas mãos foram direto à bochecha, o corpo se encolhendo de vergonha e medo. Corri até ela, caí de joelhos e a envolvi em um abraço. O que há de errado com você? Gritei para Jéssica. Antes que ela respondesse, minha mãe se meteu. Você nunca deveria ter trazido ela aqui, cuspiu. Já nos envergonhou o suficiente. Meu pai, Frank, apareceu ao lado dela. O rosto duro. A voz, fria e mecânica. Leve sua filha e vá embora. Levantei-me lentamente, tremendo. Eu só preciso explicar. Não rosnou Linda. Segurança. 2 seguranças de terno preto apareceram imediatamente. Eu não resisti. Peguei minha filha, ainda soluçando, e a abracei com força enquanto éramos escoltadas pelo salão como se fossemos criminosas. Atrás de nós, ouvi sussurros, celulares sendo ativados, taças de champanhe tilintando. Jéssica permanecia ereta, o vestido arruinado colado ao corpo, os lábios curvados em puro desprezo. E pouco antes de chegarmos à saída, vi Megan, uma amiga dos tempos de faculdade. Seu rosto estava pálido. O celular erguido. Ela estava filmando. Na festa de noivado da minha irmã, sob luzes extravagantes e rostos sorridentes, minha filha de 10 anos levou um tapa tão forte da minha própria irmã que caiu no chão, chorando diante de 200 convidados em silêncio. Em vez de impedi-la, meus pais nos culparam e mandaram a gente embora. Naquela noite, eu não perdi só minha família. O que aconteceu depois daquele tapa não apenas arruinou a festa e expôs uma verdade que eles tentaram esconder por anos. E dessa vez, todo mundo viu. Oi, meu nome é Evelyn Brooks. Tenho 35 anos, sou viúva e mãe de uma menina de 10 anos que me salvou de mais maneiras do que eu jamais poderia imaginar. Essa não é apenas a história de uma festa que deu errado. É sobre a noite em que tudo veio à tona. As máscaras, as mentiras familiares, e o silêncio que eu guardei por tanto tempo. Se você me visse na rua, provavelmente pensaria que eu tenho tudo sob controle. Moro numa área tranquila de Los Angeles, num apartamento de 2 quartos que era do meu marido. Não é nenhum palácio, mas é nosso. Ele faleceu há 3 anos em um acidente de carro. Num segundo, ele estava no telefone comigo dizendo que ia se atrasar, e no seguinte eu estava assinando a certidão de óbito. Desde então, crio nossa filha Zoe sozinha. Ela tem 10 anos agora, é gentil, criativa, um pouco tímida e tem aquele tipo de olhar que percebe tudo. Faço o possível para manter a vida dela estável. Trabalho de casa como ilustradora digital freelancer. Temos nossas rotinas, cereal de manhã, idas à biblioteca nos fins de semana e filmes da Disney à noite com pipoca. Mas a paz é frágil quando a sua própria família acredita que você é um erro que nunca deveria ter acontecido. Meus pais, Linda e Frank, nunca me perdoaram de verdade por ter me casado com alguém de classe inferior, como eles mesmos diziam. Mal reconheciam meu marido enquanto ele estava vivo. E depois que ele morreu, agiram como se eu tivesse escolhido ficar viúva só para envergonhá-los ainda mais. Minha irmã mais nova, Jéssica, sempre foi a bonequinha de porcelana perfeita para eles.
Loira, brilhante, linda e agora uma influenciadora de estilo de vida de sucesso, com quase 2 milhões de seguidores. Cada foto, cada legenda, cada momento perfeito era calculado, ensaiado e elogiado. Eu era a filha esquecida. A inconveniente. E então, na semana passada, algo inesperado aconteceu. Recebi pelo correio um envelope grosso, cor creme do tipo que tem um leve cheiro de perfume e privilégio. Dentro, um convite formal. Você está cordialmente convidada para a celebração do noivado de Jessica Brooks e Adam Westfield. Local: Desquiline Rooftop, Los Angeles. Traje formal. Favor confirmar presença. Nenhuma nota pessoal. Nada de adoraríamos ver você. Só um nome, uma data, e um lembrete de que, de alguma forma, eu ainda existia. Quase. Olhei para Zoe. Ela girava pela nossa pequena cozinha, as meias deslizando pelos azulejos. Viu de relance um envelope na minha mão. É da vovó? Perguntou, com os olhos cheios de esperança. Hesitei. É da tia Jéssica. Ela vai se casar. Os olhos de Zoe brilharam. A gente foi convidada? Eu queria dizer que não. Queria rasgar o convite no meio. Mas, em vez disso, respondi. Fomos, sim. Naquele momento, eu ainda não sabia que aceitar aquele convite mudaria tudo. Nos dias seguintes, Zoe ficou obcecada com o que vestir. Acabou escolhendo um vestido lilás claro, com margaridas bordadas nas mangas, o mesmo do recital da escola. Ela girava em frente ao espelho com os braços abertos, como se quisesse captar a luz do sol. Você acha que a tia Jéssica vai gostar? Perguntou. Forcei um sorriso. Ela vai adorar, querida. Não disse o que realmente pensei, se ela ao menos te notar. O terraço com vista para o horizonte era tudo o que eu imaginava, glamouroso, frio demais. Paredes de vidro cercavam o espaço, revelando uma vista de tirar o fôlego de Los Angeles. Jazz suave tocava ao fundo. Garçons de gravata preta circulavam com bandejas douradas cheias de coquetéis e canapés finos. Zoe apertou minha mão com força quando entramos. E quase imediatamente eu senti a mudança no ambiente. Os olhares. Os sorrisos falsos. O ar ficou mais denso ao nosso redor, como se a nossa presença tivesse quebrado alguma regra silenciosa. Minha mãe, linda, nos viu do outro lado da sala. Aproximou-se usando um vestido de cetim azul marinho, o cabelo preso num coque apertado, o rosto com uma expressão afiada como lâmina. Ela me deu um aceno tão breve que mal foi um gesto. E então se virou para Zoe. Quem deixou você vir aqui? Sibilou, em voz baixa. Isso é um evento elegante, não um parquinho. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela colocou a mão no ombro de Zoe e a empurrou não com força, mas o suficiente para fazê-la tropeçar. Zoe, já nervosa, perdeu o equilíbrio. E então aconteceu. O copo de ponche vermelho que ela segurava escorregou de sua mão. O tempo desacelerou. O ponche voou no ar, formando um arco carmesim perfeito, e aterrissou direto no vestido marfim impecável de Jéssica. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Jéssica ficou paralisada, olhando para a mancha que se espalhava pela barriga do vestido como uma ferida aberta. Seus olhos se voltaram para Zoe. Sua garotinha estúpida! Gritou. Você tem ideia do que fez? Você arruinou meu vestido. E então, sem pensar, levantou a mão e deu um tapa no rosto de Zoe. O som ecoou alto, cortante, violento. Zoe gritou e desabou em prantos. Suas mãos foram direto à bochecha, o corpo se encolhendo de vergonha e medo. Corri até ela, caí de joelhos e a envolvi em um abraço. O que há de errado com você? Gritei para Jéssica. Antes que ela respondesse, minha mãe se meteu. Você nunca deveria ter trazido ela aqui, cuspiu. Já nos envergonhou o suficiente. Meu pai, Frank, apareceu ao lado dela. O rosto duro. A voz, fria e mecânica. Leve sua filha e vá embora. Levantei-me lentamente, tremendo. Eu só preciso explicar. Não rosnou Linda. Segurança. 2 seguranças de terno preto apareceram imediatamente.
Eu não resisti. Peguei minha filha, ainda soluçando, e a abracei com força enquanto éramos escoltadas pelo salão como se fôssemos criminosas. Atrás de nós, ouvi sussurros, celulares sendo ativados, taças de champanhe tilintando. Jéssica permanecia ereta, o vestido arruinado colado ao corpo, os lábios curvados em puro desprezo. E pouco antes de chegarmos à saída, vi Megan, uma amiga dos tempos de faculdade. Seu rosto estava pálido. O celular erguido. Ela estava filmando. Blogueiros de parentalidade compartilharam. Sites de notícia noticiaram. Ativistas comentaram. Celebridades se pronunciaram. Inaceitável. Ela é uma criança. As pessoas não estavam apenas assistindo, elas ficaram indignadas. Por que ninguém a impediu? Onde estavam os outros convidados? É isso que acontece em famílias perfeitas quando as portas se fecham. E por trás de todos os comentários, uma frase se repetia como um coro. Zoe, nós acreditamos em você. Jéssica tentou responder. É claro que tentou. 2 dias depois de o vídeo viralizar, ela publicou um vídeo bastante editado em seu perfil. Um piano suave tocava ao fundo, sua maquiagem meticulosamente feita para parecer borrada, e sua voz tremia, mas só o suficiente. Sinto muito pelo que aconteceu, disse ela. Mas eu estava sob imensa pressão. Foi um mal-entendido. Eu amo minha sobrinha. Ela nunca mencionou o nome de Zoe. Nunca falou do tapa. Em vez disso, insinuou que o vídeo foi distorcido por pessoas querendo prejudicar sua imagem pública. E então veio a parte mais cruel. Ela sugeriu que eu tinha incentivado Zoe a agir para chamar atenção. Fiquei tremendo ao assistir. Zoe, que coloria em silêncio ao meu lado, levantou os olhos. Ela está mentindo, disse, com calma. Eu sei, respondi. Mas o mundo também soube. A performance de Jéssica não colou. Sua sessão de comentários explodiu. Ela agrediu uma criança e agora quer seguidores com lágrimas falsas. Raquel, ou melhor, Evelyn, nós acreditamos em você e na sua filha. A internet tem provas. Jéssica começou a perder seguidores em massa. As marcas começaram a se afastar. Seus próximos lançamentos foram cancelados em menos de 48 horas. Patrocinadores divulgaram notas públicas condenando suas ações. Era uma tempestade, sim. Mas, pela primeira vez, não estava caindo sobre nós. Megan me ligou. Eles acharam que podiam controlar a narrativa. Mas você mudou o final. Eu não estava comemorando. Mas, pela primeira vez em dias, conseguia respirar. Zoe me perguntou. Agora a gente tá segura? Estamos chegando lá, respondi, com um meio sorriso. Na terceira noite depois que o vídeo viralizou, ouvi batidas na porta. Eu não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e congelei. Era Adam. O noivo de Jéssica, ou talvez ex-noivo agora. Estava parado no corredor, usando o mesmo terno da festa de noivado, mas sem paletó, gravata afrouxada, e os olhos pesados de culpa e confusão. Abri a porta devagar. Oi, disse ele, com a voz baixa. Posso conversar com você um minuto? Não me mexi. Esperei. Eu vi o vídeo, continuou. E os comentários também. Não sabia o que dizer antes, mas eu precisava dizer alguma coisa. Dei um passo para o lado. Ele entrou. Zoe espiou do sofá, apertando sua raposa de pelúcia contra o peito. Arregalou os olhos quando viu, mas não disse nada. Adam se ajoelhou ao lado dela. Sinto muito pelo que aconteceu com você, disse ele, suavemente. O que a Jéssica fez, o que a família dela fez, foi errado. E você foi muito corajosa em contar a verdade. Zoe assentiu levemente e abaixou o olhar. Adam se levantou e se virou para mim. Eu não queria acreditar, ele disse. Mas depois que vi, não consegui mais não ver. Ofereci um copo d'água, mas ele não tocou. Ficou olhando para o vazio, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça. Tem mais, disse. Depois de tudo, não consegui dormir.
Lembrei que a Jéssica mencionou que estava trabalhando com uma equipe de PR para o noivado, então entrei na pasta compartilhada dos nossos e-mails do planejamento de casamento. Pegou o celular, abriu uma série de mensagens. E então mostrou trocas entre Jéssica e seu agente. Ela estava negociando um contrato de $500.000 com uma marca, usando o conteúdo do casamento tudo sem que ele soubesse. E, pior, ela planejava forçá-lo a assinar um acordo pré-nupcial que a favorecesse quando a atenção da mídia diminuísse. Então ela seguiria em frente. Minha boca ficou seca. Ela nunca me amaldiçoada, com a voz baixa. Ela amava a ideia de mim. A imagem. Eu não sabia o que dizer. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Terminei tudo hoje de manhã. Falei com ela. Falei com a mãe dela. Encerrei todos os assuntos pendentes e cancelei os contratos de marca. Zoe levantou os olhos do sofá. Isso quer dizer que você não vai mais casar com a Jéssica? Adam sorriu para ela o sorriso mais gentil que eu já tinha visto. Não, Zoe. Não vou. Ele se virou para mim uma última vez. Você estava certa, Evelyn. Sobre todos eles. E, me desculpa por ter demorado tanto para enxergar. E então ele foi embora. E, pela primeira vez em muitos anos, senti como se alguém tivesse, de fato, ficado do meu lado. Não porque fosse obrigado. Mas porque era o certo. 3 dias depois, recebi um e-mail com o título, urgente. Era do meu pai. Precisamos conversar. Isso já foi longe demais. Uma reunião privada de resolução foi marcada. Presença obrigatória. Sem pedidos de desculpa. Sem remorso. Apenas expectativa. Olhei para a tela com o peito quente. Anos atrás, eu teria simplesmente apagado aquele e-mail, sem pensar 2 vezes. Mas desta vez, não. Encaminhei para a advogada Reis, que respondeu com uma única linha. Se for, não vá sozinha. Segui o conselho legal e emocionalmente. Disse a Reis que lidaria com aquilo sozinha, mas garanti que Zoe ficasse com Eleanor durante a reunião. Só por precaução. O encontro foi marcado no escritório neutro em Beverly Hills. Elegante. Silencioso. Intencionalmente discreto. Quando entrei na sala, vi Jéssica sentada com os braços cruzados e óculos escuros como se tentasse se esconder da própria vergonha. Minha mãe, linda, usava uma blusa creme cuidadosamente passada e uma expressão treinada de preocupação. Frank, como sempre, nem levantou os olhos. Sentei de frente para os 3. Firme. Silenciosa. Jéssica foi a primeira a falar. Você envergonhou esta família além do limite. Fiquei em silêncio. Você deixou sua filha postar mentiras na internet. Não eram mentiras, interrompi. Linda soltou um suspiro. Evelyn, isso poderia ter sido resolvido em particular. Como adultos. Quer dizer, como sempre. Varrido para debaixo do tapete? Rebati. Como todo o resto. Você sempre foi exagerada, retrucou ela, impaciente. Está fazendo isso só para nos fazer parecer mal. Inclinei-me para a frente, olhei nos olhos dela, sem piscar. Não. Vocês se fizeram parecer mal. Nesse momento, Ada entrou na sala. Todos se viraram para ele. Ele não hesitou. Já ouvi o suficiente, disse, encarando Jéssica. Você me usou. Usou sua sobrinha. Tentou manipular a verdade para salvar sua imagem. Colocou uma pasta sobre a mesa. Aqui estão as rescisões formais de todos os nossos contratos. Tirei os investidores, os casamentos, e não quero mais nada com você, nem com esse circo. Jéssica abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Ela parecia estar assistindo o próprio mundo desmoronar ali, diante dos nossos olhos. Frank, finalmente, falou. Ada, não precisamos fazer uma cena. Vocês já fizeram, respondeu Ada, frio. Quando me levantei para sair, ouvi Jéssica gritar atrás de mim. Você sempre quis isso, não é? Me arruinar. Parei na porta, me virei e disse em voz baixa.
Eu não queria te destruir, Jéssica. Eu só queria que você nos amasse. Mas como isso era pedir demais? Pelo menos agora estamos livres. E então, fui embora. Zoe estava esperando na sala ao lado, colorindo com Eleanor. Quando me viu, sorriu e correu até mim. Aquele encontro não encerrou apenas um capítulo. Encerrava um legado. Um silêncio que carreguei por toda a vida. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas persianas. Não aquele sol cruel que parece zombar da sua dor. Mas o tipo suave, que sussurra. Você sobreviveu à tempestade. Zoe ainda dormia, encolhida debaixo do seu cobertor de raposa favorito. A boquinha entreaberta, as bochechas finalmente livres de tensão. O apartamento mesmo que compartilhei com meu falecido marido parecia diferente. Pela primeira vez em anos. Não parecia um lugar do qual eu me agarrava por necessidade. Parecia um lar. Fiz café, me sentei à pequena mesa de jantar e abri o laptop. Os trabalhos freelance estavam estáveis, mas algo em mim queria mais. Não mais dinheiro. Mais propósito. Foi então que tive a ideia. Comecei a projetar uma lojinha online. Uma mistura de impressões digitais, frases inspiradoras para mães solo, kits de arte para crianças. E uma missão simples. Arte que fala quando você não consegue. Chamei de Z Mais Studio. Em um mês, já tínhamos mais de 10.000 seguidores no Instagram. Os pedidos começaram a chegar constantemente. Páginas voltadas para pais começaram a republicar meus designs. Uma instituição de caridade infantil entrou em contato para colaborar. Zoe ajudava com as embalagens. E até desenhou alguns rabiscos que transformamos em adesivos. Ela os segurava e perguntava: Você acha que outras crianças vão gostar? Acho que elas vão adorar, eu dizia. E adoravam mesmo. A mesma comunidade que se uniu para dar voz a Zoe. Agora apoiava também nossa cura. Eleanor nos visitava com frequência. Mais como uma mentora do que como uma sogra. Megan se tornou uma visitante regular. Sempre trazendo biscoitos e notícias daquele mundo do qual havíamos nos afastado, sem fazer alarde. Jéssica tentou, mais algumas vezes, controlar a narrativa online. Mas era tarde demais. Sua voz havia perdido força. Linda e Frank obedeceram à ordem de restrição. Em parte porque não queriam mais repercussão pública. Mas também eu acredito nisso. Porque, no fundo, sabiam que haviam cruzado uma linha. Sem volta. Eu já não sentia raiva. Só cansaço. Numa noite qualquer, Zoe e eu estávamos no chão da sala. Cercadas por cadernos de desenho e embalagens de salgadinhos. Ela olhou para mim e perguntou: Isso é o que significa ser normal? Pensei por um instante. Não só normal, respondi. É assim que é se sentir segura. Ela encostou em mim, ainda com o lápis na mão. E sussurrou: Eu gosto daqui. E foi ali que percebi. Não foi só uma vitória judicial. Não foi apenas silenciar quem nos feriu. Foi reconstruir. Criar algo melhor no lugar. Algo verdadeiro. Algo só nosso. Era uma tarde tranquila de quarta-feira. Zoe estava sentada à sua mesinha, desenhando uma raposa com capa de super-heroína. Eu respondi aos e-mails dos clientes da loja quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo em mim disse que eu precisava atender. Alô, é a Evelyn, disse. Veio a voz. Grave. Familiar. Meu pai. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu não sou bom com isso, começou. Nunca fui. Mas naquele dia, na reunião, ouvi o que você disse. E percebi que devia ter dito alguma coisa há muito tempo. Segurei o telefone com mais força. Nós te machucamos, ele continuou. Não só agora, mas por anos. E eu deixei acontecer. Não espero perdão. Eu só precisava que você ouvisse isso, pelo menos uma vez. Houve uma pausa longa.
Daquelas que doem mais que qualquer palavra. Fechei os olhos e sussurrei. Obrigada. Mas, não vou mais carregar isso. Ele soltou um suspiro pesado. Eu entendo. E então desligou. Sem súplicas. Sem justificativas. Apenas o som de uma porta se fechando para sempre. Naquela noite, peguei um álbum de fotos antigo, guardado no fundo do armário. A capa estava desgastada, os cantos dobrados. Dentro, páginas e páginas de fotos da família. Jéssica e eu quando crianças. Aniversários. Férias. Formaturas. Quase todas as fotos centradas nela. Numa delas, tirada durante uma viagem, eu aparecia só pela metade. Escondida atrás de uma árvore. Esquecida até mesmo pela câmera. Zoe sentou-se ao meu lado e começou a folhear as páginas. Parou na foto da árvore e perguntou. Por que você não aparecia mais? Sorri levemente. Ajeitei o cabelo dela atrás da orelha e respondi. Porque eles não me viam, meu amor. Pelo menos, não do jeito que eu precisava. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois fechou o álbum, me olhou nos olhos e disse. Eu vejo você. Foi isso. As palavras que eu não sabia que passei a vida inteira esperando ouvir. Abracei minha filha com força. Deixei as lágrimas caírem. Não por estar quebrada. Não por mágoa. Mas porque, pela primeira vez, eu estava livre. No dia seguinte, coloquei aquele álbum dentro de uma caixa de papelão. E o devolvi ao fundo do armário. Não por ódio. Não para apagar o passado. Mas para dar espaço à vida que estávamos construindo. Uma vida feita não de obrigações ou silêncios. Mas de verdade, escolha e amor. Algumas semanas depois, fiz algo que não fazia há anos. Marquei uma viagem. Só para mim e Zoe. Sem obrigações, sem família, sem culpa escondida nas sombras. Sedona, Arizona. Era um destino que sempre me encantou. Aquelas pedras vermelhas, o céu aberto, o silêncio do deserto. Sempre me chamaram. Mas havia sempre alguma desculpa para cancelar. Não dessa vez. Ficamos numa pequena cabana de cedro. Aninhada sob os penhascos. Sem vizinhos, sem ruído, sem pressa de ser ou provar nada. Apenas nós. Zoe corria pelas trilhas durante o dia. Colecionando pedrinhas, apontando formas nas nuvens. À noite, nos enrolávamos em cobertores grossos. Sentadas do lado de fora, tomando chocolate quente. E desenhando constelações no céu escuro. Sem internet. Sem telefonemas de advogados. Sem lembranças da traição de Jéssica. Sem a ausência ensurdecedora dos meus pais. Apenas vento, estrelas e paz. Numa dessas noites, o sol se punha no horizonte. Tingindo as rochas de dourado. Zoe e eu estávamos sentadas em um banco de madeira com vista para o vale. Ela encostou a cabeça no meu ombro, as perninhas balançando no ar, livres. Você acha que eles sentem nossa falta? Perguntou. Não fingi não entender. Talvez respondi. Mas sentir falta de alguém, não significa que essa pessoa tenha sido boa para você. Ela ficou quieta por alguns instantes. Então, com a sabedoria tranquila de uma criança que já viveu mais do que muitos adultos, perguntou. A gente vai ver eles de novo? Respirei fundo. Talvez disse, com sinceridade. Mas isso não significa que a gente precise se encolher para caber no mundo deles. Zoe assentiu devagar, deixando minhas palavras se acomodarem dentro dela. Depois olhou para o céu e disse. Eu gosto mais do nosso mundo. Eu também sussurrei. E falei sério. Naquela noite, eu não saí apenas de uma festa. Saí de uma vida inteira de silêncio, vergonha e tentativas de ser suficiente para pessoas que só me viam como sombra. Entrei em outra vida. Uma vida melhor. Uma onde minha filha sabia que era importante. E onde, pela primeira vez, eu também sabia que era. E enquanto sentávamos ali, o vento do deserto soprando nossos cabelos.
e as primeiras estrelas surgindo no céu acima de nós, eu percebi uma coisa. Esse não era o fim da nossa história. Era só o começo.